Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Antioquia, bispo mártir em Roma. Primeira leitura. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 4, 1, 8. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus credita a justiça independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 31, 32. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. E perdoastes, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho. Os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 1, 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer: temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na alvorada da fé cristã, quando os ventos da perseguição sopravam sobre os primeiros discípulos, um homem caminhava rumo ao martírio com o coração inflamado de amor. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, discípulo de João Evangelista, sucessor de Pedro na sede de Antioquia. No início do século II, sob o império de Trajano, Inácio foi condenado à morte por professar sua fé em Cristo. Em sua jornada até Roma, onde seria lançado às feras, escreveu 7 cartas às comunidades cristãs, revelando uma teologia profundamente eucarística, e uma espiritualidade marcada pela entrega total.
Seu testemunho ecoa como um canto de coragem e confiança. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Neste espírito, a liturgia nos convida hoje a mergulhar na carta de São Paulo aos Romanos, escrita por volta do ano 57 d.C., dirigida à comunidade cristã de Roma, composta por judeus e gentios. Paulo, apóstolo dos gentios, escreve com o propósito de explicar que a salvação não vem das obras da lei, mas da fé em Jesus Cristo. Ele evoca a figura de Abraão, patriarca da fé, para mostrar que a justiça diante de Deus é fruto da confiança, não do mérito. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui Paulo desconstrói a lógica da retribuição e inaugura a lógica da graça. Deus justifica o ímpio que crê, não o justo que se vangloria. O Salmo 31 responde com júbilo: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. A alma que confessa que se desnuda diante do Senhor, encontra refúgio, proteção e salvação. Não há espaço para máscaras, pois Deus não se impressiona com aparências. Ele vê o coração, e é ali que deseja habitar. No Evangelho segundo Lucas, escrito por volta do ano 80 d.C., provavelmente para comunidades gregas, Jesus fala com ternura e firmeza aos seus discípulos. Em meio à multidão, ele alerta contra o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a dissimulação religiosa que encobre o coração com véus de santidade aparente. Jesus revela que tudo será trazido à luz, o oculto será conhecido, o sussurrado será proclamado. E então, como um pastor que cuida de suas ovelhas, ele diz: não tenhais medo, não temais os que matam o corpo, pois há um Deus que conhece até os fios de cabelo da vossa cabeça. Vós valeis mais do que muitos pardais. Na tradição da Igreja, o martírio de Santo Inácio de Antioquia é celebrado como um ícone da kenosis, termo grego que significa esvaziamento vivido à imagem de Cristo, que não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se a si mesmo. Inácio, ao entregar-se às feras, não buscava a morte, mas a comunhão plena com o crucificado, tornando-se, como ele mesmo escreveu, trigo de Deus. Essa imagem eucarística é profundamente litúrgica. O mártir é moído como grão para tornar-se pão, antecipando sacramentalmente o mistério da Eucaristia, onde o corpo de Cristo é dado por amor. Os padres da Igreja, como Santo Irineu de Lyon, viam no martírio não apenas um testemunho, mas uma participação real na paixão de Cristo, uma imitação perfeita do Senhor a diversos aireses. A liturgia das horas, ao celebrar os mártires, proclama que a vida deles é escondida com Cristo em Deus, e que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, como ensinou Tertuliano. O martírio, portanto, não é derrota, mas revelação, é o cumprimento da promessa evangélica de que nem um fio de cabelo será esquecido, pois Deus conhece e guarda cada vida que se entrega por amor. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, a Igreja afirma que os mártires são unidos a Cristo pela caridade e pela glória, e que sua morte é um testemunho supremo de fé e amor. Assim, Santo Inácio nos ensina que a fé não é apenas crença, mas entrega, não é apenas doutrina, mas vida oferecida, uma liturgia vivida no altar do mundo, onde cada ato de amor é um sacrifício agradável a Deus. Irmãos e irmãs, este Evangelho é um bálsamo para tempos de incerteza. Vivemos hoje em um mundo onde a hipocrisia ainda fermenta estruturas sociais, políticas e religiosas, onde o medo paralisa e a verdade é muitas vezes sufocada. Mas Jesus nos chama à autenticidade, à coragem de viver a fé sem máscaras, mesmo diante da perseguição, da rejeição ou da morte. Como Santo Inácio, somos convidados a ser trigo, a nos deixar moer pela vida, para que Cristo seja nosso pão e nossa força. A analogia entre o tempo de Inácio e o nosso é clara. Ambos enfrentam sistemas que tentam silenciar a verdade. Na Roma imperial, o cristianismo era visto como ameaça ao poder. Hoje a fé autêntica ainda incomoda estruturas que preferem o conforto da aparência à luz da verdade.
mas a palavra nos lembra, Deus não esquece nenhum pardal, quanto mais nós, seus filhos. A fé de Abraão, a confissão do salmista, a coragem de Inácio e a promessa de Jesus convergem para um único tema central: a confiança radical em Deus que vê, conhece e salva. Não é pelas obras que somos justificados, mas pela fé que se entrega, pela verdade que se revela, pela coragem que se mantém firme mesmo diante da morte. Concluindo, hoje somos chamados a viver como Inácio, com fé que não se esconde, com coragem que não se dobra, com amor que não se mede. Que nossa vida seja uma proclamação sobre os telhados, uma confissão sem medo, uma entrega sem reservas. Porque, como diz o Senhor, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Esse é o coração da homilia, a fé que justifica, a verdade que liberta e o amor que não teme. Oração. Senhor da vida, Deus que conta os fios de cabelo e conhece o íntimo do coração, aqui estamos diante de Ti como Abraão diante da promessa, como Inácio diante das feras, como discípulos diante da cruz. Ensina-nos a crer com a fé que justifica, a viver com a coragem que testemunha, e a amar com a entrega que transforma. Que nossa oração não seja apenas palavras, mas caminho, gesto, presença. No mundo em que a hipocrisia vem se mascarando de virtude, dá-nos a graça da transparência. Que não sejamos fermento de vaidade, mas sal que conserva, luz que revela. Ajuda-nos a viver com autenticidade, a falar com verdade, a agir com justiça. Que nossas palavras ditas no quarto sejam dignas de serem proclamadas nos telhados. Que nossa fé não se esconda por medo, mas brilhe por amor. Senhor, que perdoas os pecados e não levas em conta as transgressões, ensina-nos a confessar com humildade, a acolher com misericórdia, a viver com retidão. Que sejamos refúgio para os feridos, proteção para os frágeis, salvação para os que se perdem. Que nossa comunidade seja lugar de cura, não de julgamento, de comunhão, não de exclusão. Dá-nos, Senhor, a ousadia dos mártires que não temem os que matam o corpo, mas confiam no Deus que salva a alma. Que como Santo Inácio sejamos trigo moído pela vida, para que outros se alimentem da esperança que carregamos. Que nossas dores sejam ofertas, nossas lutas sejam sementes, nossas perdas sejam caminhos para o reino. Hoje, Senhor, queremos pôr em prática o Evangelho, cultivar a fé que se apoia em Ti, não em nossas obras, confessar com sinceridade, sem medo de sermos vistos como frágeis, viver com coragem mesmo quando a verdade nos custar, amar com entrega, mesmo quando o mundo nos chamar de tolos. Porque Tu nos conheces, Senhor, Tu nos vês, Tu nos guardas. E mesmo quando tudo parece escuro, Tu nos revelas a luz. Que nunca esqueçamos, valemos mais do que muitos pardais. E isso basta para caminhar sem medo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.